Bem, vamos aqui aprender mais um pouquinho, né, da palavra de Deus, a Bíblia, né? Realmente o que Deus, né, nos ajuda a entender sobre o nosso sofrimento, né, e também as consequências, né, e quem causou o sofrimento, né? Muitas pessoas que sofrem, às vezes perguntam assim, por que tanto tempo? Bem, aí eu vou fazer duas perguntas aqui e vou fazendo pergunta e respondendo, porque à medida que eu for explicando, nós vamos aprender, porque eu aprendo com vocês e vocês comigo, né? Então vamos ver. Por que Deus ele permite que o sofrimento continue por tanto tempo? Por quê? Porque Deus não tem impedido coisas tais como crimes horríveis. Essa resposta vai sair na medida que eu for explicando. Então, preste bastante atenção e fica até o final deste meu vídeo. Mas por que Deus ele permite, gente, que o sofrimento continue por tanto tempo? Por quê? Nosso Deus. E por que ele não impede, né, que aconteça coisas ruins, bem como nós vamos considerar duas coisas que tanto um professor, né, de uma ilustração, né, do vídeo passado que eu falei, né, faria. Bem, primeiro, ele não impediria que o aluno rebelde, né, que se rebelou dizendo que ele não sabia ensinar, apresentasse os seus argumentos, né? Ele não impediu, ele deixou que ele provasse que era melhor do que o professor. Segundo, este professor não ajudaria o rebelde a provar a sua alegação. De modo similar, considere duas coisas que Deus ele decidiu não fazer, né? Primeiro, ele não impediu que Satanás e seus apoiadores tentassem provar que estão ali certo. Foi necessário, gente, portanto, conceder tempo para isso. Nos milhares de anos, né, de história, a humanidade tem tido ali a oportunidade de governar a si mesmo, por meio de todo tipo de governo humano. A humanidade fez progresso na ciência e em outros campos, mas o quadro de injustiça, pobreza, crime e guerra pioraram cada vez mais. Já é evidente, gente, que o governo humano é um fracasso. Vejamos o seguinte ponto, né? O segundo, né, que eu falei o primeiro agora. Vamos para o segundo. Deus, ele não tem ajudado Satanás, o governante deste mundo. Se Deus impedisse os crimes horríveis, por exemplo, não estaria ele na realidade apoiando a causa dos rebeldes? Com certeza. Será que não estaria levando, né, as pessoas a pensar que os humanos podem governar a si mesmos sem resultados desastrosos? Se Deus agisse assim, seria cúmplice, né, de uma mentira que, no entanto, é impossível ali que Deus minta. Vejamos o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 18. O que ele diz para nós, né? A fim de que, por meio dessas duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que fugimos para o refúgio, recebamos forte encorajamento para nos apegar firmemente à esperança que nos é apresentada. Viu aí? Se vocês pegarem, né,
Mas na sua Bíblia, o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 18, Deus, ele é impossível que Deus minta. Deus não é mentiroso. Né? Satanás, sim. Satanás, ele é o pai da mentira. Mas que dizer de todos os danos causados durante uma longa rebelião contra Deus? Nós temos que fazer bem em nos lembrar, gente, de que Deus é o Todo-Poderoso. Assim, Ele pode e vai desfazer os efeitos do sofrimento da humanidade. Como já vimos, a ruína, né, causada, né, ao nosso planeta será desfeita quando a Terra for transformada num paraíso. Os efeitos dos pecados serão removidos por meio da fé no sacrifício do resgate do seu Filho Jesus Cristo. E os efeitos da morte serão anulados por meio da ressurreição. De modo que Deus usará Jesus. No livro de 1 de João, capítulo 3, versículo 8, diz as seguintes palavras: para desfazer as obras do diabo Satanás. Deus fará tudo isso exatamente no tempo certo. Nós podemos nos alegrar de que ele não tenha agido antes, pois a sua paciência nos tem dado a oportunidade de aprender a verdade e servi-lo. O livro de Hebreus, vocês lendo, Hebreus não, gente, o livro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10, vem dizendo mais detalhes. Enquanto isso, gente, leia aí a Bíblia de vocês, tá? Enquanto isso, Deus tem procurado ativamente adoradores sinceros, ajudando-os a suportar qualquer sofrimento que lhes sobrevenha neste mundo turbulentos. Vocês poderão estar lendo na Bíblia de vocês para saber melhor. João capítulo 4, versículo 23, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Bem, gente, alguns, né, talvez se perguntem, será que todo esse sofrimento não poderia ter sido evitado se Deus tivesse criado Adão e Eva de um modo que fosse impossível se rebelarem? Para responder a essas perguntas, gente, temos de nos lembrar de que uma dádiva preciosa de Deus, que Deus nos deu, que foi o quê? O resgate por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado. Bem, gente, eu deixo esse meu vídeo pedindo a Deus que passe no lar de cada um de vocês, né? Levando paz, saúde, amor, harmonia e felicidade por onde vocês passarem e aonde vocês colocarem os vídeos de vocês. Obrigada por estarem me assistindo, seguindo, curtindo, comentando e compartilhando os meus vídeos e fazendo download dos meus vídeos, né? E assistindo até o final. Muito obrigada, fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!